Eu acredito que precisa ter essa questão de cultos ecumênicos, as pessoas começarem a fazer encontros juntos. Como eu disse que já fui para São Paulo, eu conversei com ele que um tempo eu fui para a Universidade Católica de lá e teve um chamado curso de verão, e a gente passamos 15 dias lá. Cada dia havia uma celebração com uma religião, uma igreja de cada lugar, e teve o dia que teve a celebração no Candomblé, que eu fiz com uma menina do Rio Grande do Norte, que era mãe de santo também. E sabe aquelas pessoas, eu vejo que na Bahia, as pessoas que são daqui, que deveria incentivar mais a cultura, são as pessoas que mais criticam, porque teve pessoas que foi no tempo, foi Francisco, o professor Francisco e outros, e tinha gente que foi, 2 pessoas da igreja, que passava por mim, não falavam aqui, começou a falar lá, porque via as pessoas chegar e querer conhecer a cultura do candomblé, pastores e etc, exatamente porque às vezes eles não tinham conhecimento, só ouvia mitos, e as pessoas me cercavam para ali, para saber e tal, como era, como não, e etc, e não existia aquele preconceito. Então às vezes as pessoas, aqui onde nasceu a cultura, o berço da cultura do candomblé, a Bahia, é onde a gente vê mais preconceito. Então eu acho que deveria ter mais essa união, cultos juntos, ter um evento, cada dia, cada religião fazer lá o seu culto, mostrar, porque na verdade existe um só Deus que criou o universo, não digo a Terra, mas o universo é vasto, a gente só conhece mal a Via Láctea, então a gente não sabe o que nos espera mais na frente, verdade, às vezes a gente acha que sabe tudo e não sabe de nada. Eu estou aprendendo com vocês, com você, com padres, com pastores e etc. Então, a gente aprende com isso. E é a humildade que faz as pessoas mudar. Eu acho que está faltando humildade nas pessoas e compreender as pessoas como pessoa e não só como religião. Então, aprender também sobre a religião antes de criticar, antes de falar e etc. Porque isso é que é importante. A maioria das pessoas que falam mal, que criticam, ou que dizem eu não gosto do candomblé, não tem conhecimento, ou nunca foi numa o mínimo de pesquisa. De ir lá, ou simplesmente ir lá para ver como fácil, né, velho? O candomblé, eu digo que é o culto mais doido que tem, porque é frenético, alegre, o toque dos atabaques. Você não gostar, você é evangélico, você vai para o candomblé, você vai começar a se balançar lá, porque o toque dos atabaques é contagiante. Né? Rapaz, então você começa a se bulir, a querer dançar, entrar na roda e tal, porque a gente cultua a vida. Se você olhar para a cara de cada pessoa que está ali, todo mundo está rindo e tal, é aquela coisa. Então a gente celebra a vida. Não tem essa coisa da gente estar lá no meio de uma festa de candomblé e a gente dizer, a gente não fala de religião nenhuma, de ninguém, nem a gente está ali simplesmente para celebrar, para celebrar o sagrado para a gente, ninguém, né? Isso é o que é mais importante. As pessoas que na verdade são injustiçados e negados por outras religiões é o que a gente adota, às vezes, porque tem pessoas que dizem, tem muito gay, tem lésbica no candomblé, porque a maioria das religiões são contra pessoas desse tipo. Não aceitam, então, né? São as pessoas renegadas pela sociedade por algumas religiões que se acham no candomblé, que se encontram num lugar onde você aceita como a você razão, né? Os dois das razões. Entendeu? E visando, então é isso. Visando isso, essa pergunta foi bastante interessante também pelo fato de que assim, hoje você está aqui, né? Hoje a gente está aqui conversando sobre abrindo a mente, e o importante é essa conduta. Independente de outras religiões, a gente está aqui para falar da religião candomblé, poder se expressar, usar esse tempo, esse espaço para a gente poder abrir a mente com o que é mito, o que é verdade, não perder o nosso tempo combatendo, que eu vejo muito esse preconceito, falando mal, porque aquilo, e aí perde a credibilidade, vai fazer exatamente o que todos fazem igual. Eu acho que uma coisa que eu digo logo, uma coisa que eles vão perguntar, se eu já sofri racismo na questão do candomblé. Eu já teve um tempo que foi até Priscila, mais a mãe dela aqui, que fez uma placa lá. Eu fui obrigado a botar nos 2 portões, que eu fui chamado por um juiz para ficar por um ano com uma placa nos portões da minha casa, que não podia nem eventos abertos públicos, como em setembro, que vai 3.000 pessoas,
não podia entrar ninguém que fosse menor de idade, desacompanhado dos seus pais. Como numa festa que tem mais de 3.000 pessoas, ali foram as pessoas que fica só ali para dançar, que antes eu botava banda e etc. lá fora, para eu controlar isso. Aí eu perguntei, excelência, mas essas placas vão ser botadas nas igrejas aqui também, e daqui de Acajutiba? Ele disse não, mas eu disse, excelência, por que não? Me mate essa curiosidade, por que só lá na minha casa? Porque lá seu candomblé foi denunciado que entra jovens lá e etc. Quer dizer, tanta coisa que existe, você vê que existem pessoas boas e ruins em todas as religiões, você vê escândalos que acontecem em todas as religiões aí, e porque só a placa na minha casa? Quer dizer, acontece isso. Tem pessoas que chegam e dizem, tem pessoas que você anda na casa de Nildo, vige, macumba e tal. Então as pessoas entendem o candomblé como uma satânico, coisa miserável, satânica. Velho, entendeu? Não vou dizer não, até antes dessa live, os conceitos que eu aprendi é justamente essas paradas. E hoje mudou, tipo... Mudou, 1000% do que eu achava que era. Tipo assim, eu não uma visão, né? Assim, eu não acreditava de verdade que era maligno, porque não é possível, né? Eu já tinha quebrado porque a gente já tinha conhecido, já tinha ido lá na época do Lava Jato aqui, Ave Maria. Aí, naquela época, eu já tinha quebrado esse negócio. Só que eu não vi essa coisa. A gente entrava, não é isso. Só que eu nunca entendi. Eu visitava tudo e era... O que é cada coisa, como foi explicado aqui. Aprofunda, é isso que mata a curiosidade. Não difere de nenhuma religião. E é tudo falam da mesma coisa, só que... Eu falei até para o pai mais cedo, em office, né? É como o Dini mesmo fala sempre, né? Eu não quero acreditar, eu só quero entender. Não precisa e a acreditar, gente tem que respeitar também, né? Que é o importante de tudo, é você respeitar. Respeito além de tudo. E assim, é como até a gente estava falando em off, a religião tem a crença dele, o candomblé tem, mas no final das contas todos querem falam da mesma coisa, do Criador, querem o bem, querem a prosperidade, a natureza em si. A gente fazer o nosso melhor, né? Porque ser uma pessoa melhor, né? melhor. Então isso é pregado e também acontece, no candomblé, assim, né? A gente tem reuniões onde a gente busca, ensina rezas, ensina orações para tudo, porque a gente vai voltar a ter essas reuniões, porque hoje as pessoas mais antigas estão morrendo e não estão ensinando a rezar para olhado, para dor de cabeça. E tinha pessoas que eram curadas antigamente. Eu já fui rezado médico por isso, entendeu? Ficavam boas, uma criança tá molinha. Criança com uma molinha, um negócio né? coisa vermelha, eu tô com vontade de visitar. Entendeu? Então hoje a gente vai voltar a fazer essas reuniões, porque veio a pandemia, a gente parou. Para ensinar, então vinham pessoas de Crisópolis, filho de santo de outros lugares, trazia seu caderno e eu fazer no quadro lá as orações e depois ensinar na prática como rezar para erisipela, para quebranto, olhado, para vermelha, que é aquela doença que a velha dona Comadilau rezava muito, para cobreiro, para essas feridas que saem de água às vezes do nada aí. Então, mal olhado, tudo era curado, do mal olhado e tal. Então, vento que as pessoas entortavam a boca e tudo, que eu disse derrame. É como eu fico viajando, sabe o quê? Eram curadas só com rezas e com chás que faziam e defumadores ali, né? Então, quando a pessoa tá dando tudo errado, bati o carro, aí depois a moto quebra e quebra tudo. Não tem justificativa de tudo estar ali. Você está no caminho. Muitas vezes, às vezes as pessoas chegam lá e acham que tem um feitiço e muitas vezes é inveja. Tem pessoas que não querem ver você crescer. Você conseguiu uma motozinha ou você botou um comércio. Tem pessoas que dizem graças a Deus, Deus lhe abençoe, o orixá lhe abençoe, o Nikice lhe abençoe. Sim. E tem pessoas que dizem, torce o bico. Sabe, pessoa, você comprar uma moto hoje aqui, você está ali, a pessoa chegar, você quer vender? Você deu quanto? Você não quer vender? Não, tem uma loja ali que vende, a pessoa quer a camisa que você tá. Não quer vender isso não, você não quer... Só é bonito o seu, e às vezes tem pessoas que têm condição, têm dinheiro, mas eu queria comprar esse seu, velho. Você me venda isso, então isso já é o olho assim, grande. A pessoa não quer outra coisa, quer aquilo que é seu. Que você não tenha. Ele quer tirar de você. Existe o olho grande sem querer? Isso é a maioria das pessoas, muitas vezes, tem pessoas que já matou plantas lá, umas 2 plantas.
pegando, e as pessoas não sabem que tem essa mão. Eu vi muitas vezes meus irmãos lá, Nivaldo vendia canário, chegava as pessoas de fora querendo comprar, ele não vendia, no outro dia estava morto o canário. Eu já vi muito testemunho Um tempo desse, um primo meu perdeu um cavalo de quase 40 mil, porque a pessoa, um amigo dele queria vender e comprar cavalo de vaquejada, e o cavalo caro, e aí ele foi no veterinário, aí depois resolveu falar comigo 2 dias depois, eu disse, não tem mais jeito não, o cavalo morreu. 2 dias depois que o cara queria comprar. Então existe o caso? Existe, tem pessoas que têm a mão ruim de ir lá e tirar uma... E o que faz a pessoa ter a mão ruim? Às vezes, não tem pessoas que, por exemplo, você planta uma árvore, e aquela árvore rapidinho cresce e tem a mão boa, né? E tem pessoas que às vezes planta e não vai para frente o que planta. Então o polegar verde, como a ideia, né? Então tem pessoas que têm a mão boa, tem um sangue bom para alguma coisa e não tem para outra. Isso faz de uma pessoa que não tem a mão boa uma pessoa ruim automaticamente ou não? Não, porque às vezes é inocentemente. Às vezes as pessoas até um amigo seu gosta de você, mas quer tanto ter aquilo que você tem ou ter uma coisa igual, que ela termina lhe invejando sem saber que ele está lhe invejando. É involuntário isso. No subconsciente, no caso. Tem casos até de mãe, de às vezes botar olhado no próprio filho, de tanto estar ali, porque não sabe que eu já parei botando, para analisar entendeu? que os maiores... Você sente quando tem um negócio... Eu, pelo menos... Rapaz, minha avó diz, oxe, pare de coisa, mas eu às vezes eu passo na Mas rua. você se sente quando você está pesado. Quando você você está pesado, sabe? Você tem que sair 8 horas e você não tem E coragem nenhuma. sempre em elogio. É sempre em elogio. Você faz uma coisa que é para você ter dinheiro para lucrar, você tem prejuízo. Aí E é sempre em elogio. A pessoa então... diz, não... Assim, são sempre pessoas que tá lhe ajudando ali, mas você sente que não é aquilo. Você sente. Às vezes eu passo na rua com o meu veículo, que é uma parada normal, mas tem um rapaz que você sente que ele tá assim. Você sente, pô, você Muitas sente. vezes até de você estar na sua casa e chegar uma chega visita, bonito. tem gente que fica de lá olhando que é para ver quem foi que chegou, e quando você chegou com um saco de mercado, a pessoa vai para lá fazer só para olhar o que você comprou, deixou de comprar. Existe isso, vocês sabem. Existe. Então, existe. é nesse lado. É Tem de mais fato, perguntas é de aí? fato. Se tiver, gente, vão mandando aí. Gabriel Amorim. Olha, tem uma mulher que elogiou aqui, viu? Deixa eu procurar. Fabiana Valeu, Alves, Gabriel, meninos, vocês estão de obrigado parabéns. Que Daqui a entrevista pouco a gente finaliza. show de Quando é 2 bola. horas. Obrigado, Assim, ó, obrigado. um exemplo, um preconceito. Lorena Souza, 181 curtidas. Jaiane Cardeal, show de bola, conhecimento. Arene Maria Bispo dos Santos, isso mesmo. Vonildo. E assim, aqui, Muita, quando eu abri, sempre acreditei. quando eu inaugurei aqui, teve uma reza. Só que é para você ver que o preconceito ainda acontece. Um exemplo, teve a reza, foi daí pessoal, ninguém, todo mundo, mas eu tenho certeza que um exemplo, você fala, Nildo, tem como ir lá para dar uma rezada, isso, já vão querer olhar naquele olhar de Vão discriminação. achar que veio para fazer alguma coisa para mal para alguém, pra né? maldar, olha aí, já vai mas jogar praga de sei lá o quê. E como é que a gente faz para quebrar isso? Nessa questão é um pouco difícil quando você lida com mente de pessoas, né? É só o tempo. É o tempo. E você vê, tem pessoas que reclamam quando chove demais, aí quando faz um sol o povo está xingando Deus. O ser humano talvez isso fez a gente diferente dos anjos, porque a gente tem essa questão de contestar, às vezes de passar, de cair, quando levantar com uma fé incrível, de mover montanhas. E lidar com pessoas é difícil. Eu, como uma pessoa, eu digo sempre que toda pessoa que comanda uma casa, uma instituição, ou uma igreja em si, como eu, às vezes a gente se torna, de uma certa forma, um ditador. Porque você tem que ter regras na casa, você pode isso, você não pode, por exemplo, nos dias de festa, no dia de que tiver trabalho, as pessoas não podem com o corpo sujo, transar lá dentro e etc. Então, existem pessoas que já ficam olhando, que não pode fazer isso e tal. Então, existem regras que às vezes você tem que passar na casa, assim como numa igreja você tem que ir com uma roupa adequada e tal. No candomblé também tem isso, você não pode ir curtinho, você tem os dias de usar o branco, tem o dia de... Na hora da cerimônia, as pessoas que entram na roda não podem estar de short, de bermuda, tem que estar com a roupa adequada e tal. As mulheres não podem vir de shortinho, a gente bota uns panos, amarra do lado, que é por respeito ao orixá. E a gente diz por que as pessoas às vezes, quando vai para um fórum, por exemplo, vai com uma roupa bonitinha, composta, porque o candomblé,
os adeptos mesmo querem ir de qualquer jeito. Então tem que ter um respeito. Você não vai para a igreja do jeito que você sai para uma festa e tal. Você vai ter uma roupa para você ir para a igreja. Mas você pode rezar, um exemplo, pode fazer esse trabalho só para quem é do candomblé ou para qualquer pessoa? Vai ser aberto para qualquer pessoa. Aí, a gente no caso, faz limpeza de casa, faz oração. Deixa eu falar assim, Nildo, velho, eu tô achando meu comércio meio pesado, eu quero uma limpa... Aí como é que vem os tambos, como é? Não, só chego e faço, vou dar uma defumação que nem nos indígenas, eles usam ervas, até os índios americanos com ervas. Então faz aquela defumação com ervas, que são incensos e com resinas de ervas, que é o que vai dar aquele cheiro e tal, e ali é defumado o lugar. É passado ervas, tem ervas que é para expulsar coisas ruins e tem ervas que é de prosperidade, que a gente vai soprar um pó, uma coisa, ou dar uma defumação da porta para dentro, para trazer prosperidade para casa. Então tem ervas que, por exemplo, as ervas que não são cheirosas, como o tipim, arruda, que as pessoas às vezes dizem assim, são ervas de descarrego, que é para tirar coisa ruim. Se você está pesado e você tomar um banho de alfazema, não vai adiantar, você vai mascarar aquilo. É a mesma coisa de você usar um perfume sem tomar um banho. E pipoca? As pipocas são passadas exatamente o Molu, que é o orixá que representa o dono o orixá que sofreu por varíola, por praga, por doenças, é o orixá que é responsável pela cura. Então é que às vezes quem traz e leva a doença. Então é usado a pipoca porque o buburu, a flor, como a gente chama, é a comida de Omolu, de Obaluayê, que é representado por São Roque e São Lázaro, exatamente porque tinham ferida, tinham chagas, eram pobres, eram como mendigos e vinham de restos, e ele foi um santo que viveu assim na pobreza e tal, se cobre de palha exatamente para cobrir as feridas, as chagas. Então a pipoca é passada exatamente para tirar dores nas articulações, nas juntas, pessoas que têm feridas, que têm doenças que são consideráveis e curadas. Então a pipoca é uma das coisas mais usadas para descarregar alguém, principalmente em questão de doenças. Então, mestre, peraí. Então a pessoa sozinha pode fazer isso em casa ou tem que ter a ajuda de um sacerdote? As pessoas podem, às vezes tem pessoas de longe que não podem. Eu ensino como as pessoas passar 2 velas no corpo, ali, ou 2 ovos e tal, e depois quebrar ali. Como eu quebro essa vela, eu estou quebrando todo mal, toda inveja, e joga ali para o lado que só se põe. Então tem esses rituais que as pessoas podem fazer. Que a pessoa própria pode fazer. Você pode passar e você passar ovo, ele puxa muita coisa. Às vezes acontece você passar até um ovo bom na pessoa e quando você quebra lá depois o ovo está lá vermelho com cor de sangue. Você já presenciou? Já, isso acontece. Caralho. Ovo estourar quando está passando no corpo da pessoa, os ovos, sem você apertar, porque tem que passar leve, porque aquela pessoa está pesada. Então você se cruza com aquilo, você passar Nildão, em cima de uma doença para tirar, para levar, para transmitir aquilo. Então a pipoca, o milho, os ovos, vela, isso que vocês veem em despacho são coisas que foram passadas no corpo, cada uma para levar um tipo de problema da pessoa. Entendi. Só que as pessoas que não têm conhecimento acham que aquilo é para fazer um mal a alguém. Sim. E se você vê, muitas vezes não tem nome de ninguém lá, não tem nada, a não ser que seja um trabalho que a pessoa bota seu próprio nome e o pedido para aquilo. Tem um que amarra a boca do sapo. Isso. Como é isso? Isso, as pessoas, isso já é mais ligado à crença do bruxismo que veio da Europa, com São Cipriano, bruxa de Évora. Então são coisas, se você olhar o livro de São Cipriano, ele tem uma parte, São Cipriano era um bruxo, que ele era terrível. Tem até um mito em cima desse livro. Só que ele depois se converteu, porque o diabo não conseguiu, teve uma santa que conseguiu, que alguém encomendou um trabalho para ele fazer o demônio, fazer aquela mulher casar com um determinado homem, e essa mulher era tão pura na fé, tinha uma fé tão grande em Nossa Senhora, que ele não conseguiu. Ele usou tudo que ele tinha de malefícios e de magia e ele não conseguiu fazer aquela mulher casar com aquele homem. E ele era poderoso, então a partir daquilo ele viu que o diabo, o demônio que ele seguia, não tinha a poder contra Nossa Senhora, contra a fé que aquela pessoa que se entregou, se tornou casta para seguir a religião católica. Então ele se converteu, por isso que chama São Cipriano, mas antes ele era um mago. Então tem a parte onde tem os bruxedos e magia dele, e no livro de São Cipriano tem a segunda parte onde tem as orações e coisas boas, sortilégios, que são coisas para o bem. Então, assim, quando ele se converteu, ele ensinou a combater tudo o que ele fazia de mal também. Então, entendi.
Isso são coisas, mas se misturou também com o candomblé. Tem pessoas hoje que faz o mal. Tá, isso não é totalmente o candomblé em si, mas tem pessoas que... é passado coisas de... As piores magias são as que são passadas ali de geração em geração. São as piores, mais do que às vezes aquelas que é feita em candomblé. Entendi. Entendeu? Mas existe amarração, hoje eu não faço, mas existe amarração de você trazer, mas meu santo não me permite que eu faça, porque para Iemanjá, quando você traz, existe um caso de você tirar somente uma mágoa, uma raiva, porque uma pessoa casou, você casou com uma pessoa e você vai lá e trai, aquela pessoa está com raiva e tal, o que eu vou fazer? Tirar aquela mágoa, fazer ela lhe perdoar e lhe puxar a orelha, você tome tome vergonha, vá cuidar da sua mulher, eu vou fazer, mas isso não é justo o que você está fazendo, e dar um jeitinho de já abrandar e aquele casal se reconciliar. Então, existe isso, mas existe a amarração, que a pessoa, independente de você amar ou não aquela pessoa, você tem que trazer aquela pessoa e fazer ser escravo de você. Então, para Iemanjá, que é meu santo de cabeça, Caiá, ela me proibiu de fazer esses trabalhos há um tempo, porque para ela é como se eu fosse conivente com estupro. Não há diferença de você fazer uma pessoa estar com você e dizer, se você não ficar comigo eu vou matar a tua mãe, eu vou botar uma arma na cabeça da pessoa e fazer uma bruxaria para aquela pessoa estar ali. A pessoa não volta por amor, porque é um sentimento puro como o amor, uma magia não vai fazer acontecer, mas a pessoa se torna seu escravo a partir daquele momento. E tem algum trabalho para resgatar o amor, um amor que já sentiu, perdeu e você quer resgatar aquele amor ali? Não, existe pessoas que pedem diversas coisas e tudo, mas eu acredito que não, isso não existe de você voltar a amar uma pessoa por meio de uma magia. Você pode ver as pessoas de outra forma, ter uma amizade ou não, no caso eu falo a própria pessoa. Não, geralmente as pessoas é mais um exemplo, uma pessoa sabe que uma pessoa ama ela, só que essa pessoa não ama ela tanto mais assim, e essa pessoa quer voltar a amar essa pessoa assim. Não, geralmente você mesmo que tem, no caso geralmente é o contrário, as pessoas quando perdem é que querem que aquela pessoa volte, né? É difícil uma pessoa voltar para querer, nesse caso, fazer para ela mesma para voltar. Mas você pode fazer coisas para harmonizar, dar uma oferenda, fazer uma oferendazinha ali para harmonizar as coisas e tal. Mas não é uma coisa que é pedido ou que é feito assim, não. Entendeu? Então, geralmente a maioria dos atendimentos são relacionamento e dinheiro. Não. Minha prioridade, uma coisa que eu gosto de fazer é saúde. A maioria das pessoas é mais por questões de saúde, 80% é saúde. Hoje, relacionamento eu não faço. Quando eu faço um trabalho de separação, eu só faço para tirar amantes. Eu sou proibido de fazer, por exemplo, só porque uma mãe não gosta de uma sogra não gosta eu não faço. Porque eu tenho que trabalhar de forma justa. E quando eu desobedeço, eu começo a ter cortes, como tenho aqui no braço, no dedo, no pé. Eu começo a ter a perder sangue, a ter acidentes mesmo. Meu santo me corta na pele mesmo, porque eu desobedeci. Então eu sou castigado porque eu fiz coisas que eu não podia fazer. O ano passado, na pandemia, quando entrou a pandemia, eu fiquei sem sair, fiquei quase 2 anos fazendo consulta só por telefone, porque meu santo me profetizou que eu não passava dos 48 anos se eu não mudasse. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode fazer qualquer trabalho. Às vezes alguém quer ter uma pessoa e eu ia lá e fazia. Eu não fazia por acaso, mas se você já perdeu uma mulher e tudo, ou descasou e chegava ali, eu ia lá e conciliava, eu fazia. Eu não nego que eu fazia. Mas aí você vai ficando mais velho, entendimento. Eu nunca gostei, nunca fiz para mim, porque eu não acho que não é certo você ter alguém por magia. E aí eu comecei a teimar e o santo começou a me dar castigo. Cheguei a pegar 30 pontos no pé por causa de corte. Como do nada eu me corto, tem essa unha que foi cortada daqui para cá, que tem outro sinal, esse dedo já foi apartado, então eu passo a ter acidente frequente quando eu teimo com o santo. Aí eu tive que mudar e deixar de fazer certas coisas que eu fazia, às vezes para agradar os outros, mesmo me desagradando,
E meu santo não permitia, porque como meu pai só trabalhou para o bem comum, eu só posso trabalhar para o bem. Então não é justo eu separar alguém só porque sua sogra não gosta de você. Mas quando tem uma rapariga que eu vejo que é um amante, que é uma pessoa que está destruindo um casamento, uma vivência, as pessoas me procuram, eu faço. Tá fazendo bem. Porque eu sei que, principalmente quando eu procuro saber a história da pessoa também, para eu não ser injusto. É isso que eu ia falar agora, porque às vezes escola, tá ligado? Tem contexto. Acontece que eu não ser injusto. Vamos ver se é rapariga mesmo. Pode, mas o santo, você não consegue enganar um jogo. Eu vou porque no às jogo, vezes, eu vou no jogo. pra sociedade é rapariga, mas pro cara não é. Eu vou no Odum, eu vou no jogo de Búzios e vou procurar saber se aquilo é verídico mesmo ou não, e nas cartas e vou ver. O santo vai me trazer recado se é um trabalho justo ou não. Você joga, né? Pra qualquer pessoa que quiser. Búzios, cartas, sim. E quanto custa? Hoje uma consulta é equivalente a R$100. Mas as pessoas que não podem, a gente atende por caridade. Antes da pandemia, toda segunda eu fazia livre para as pessoas que não podiam pagar. Eu tenho vontade, eu vou fazer. As pessoas que não pudessem, mas hoje as pessoas que não podem ainda, eu estava explicando até para uma menina de Sergipe hoje, as pessoas que não podem, minha filha que fica lá, que faz a fichinha, as pessoas dizem, olha, eu quero caridade, já sabe que não é cobrado, a gente não vai deixar de atender, entendeu? A pessoa chegou com R$10 ou não chegou com nada, vai ser atendido. Tem pessoas que precisam de trabalho, eu peço só uma vela, ou traz um frango, porque as pessoas têm no quintal e as pessoas levam para fazer um trabalho. E às vezes eu já junto, já faço um trabalho às vezes coletivo, já marco quando tem um outro, porque um material que uma pessoa traz já ajuda para as pessoas pobres que não podem.